E vamos para mais um relato de Reddit. Mudei até de camisa, tô de camisa branca aqui agora, que eu não costumo usar com frequência não. E temos aqui, ó, minha filha me trocou pela madrasta rica, anos depois, voltou pedindo ajuda. Ou seja, mãe é para na hora que precisa, né? Na hora que pode trocar, não tem mãe certa. Beleza. Ela começa. Eu tenho 43 anos e durante muito tempo achei que a pior dor que uma mãe poderia sentir era perder um filho para a morte. Hoje eu sei que existe outro tipo de luto, um que quase ninguém entende direito, porque a pessoa continua viva, continua respirando, continua aparecendo nas redes sociais, continua comemorando aniversários e vivendo a própria vida, mas simplesmente escolhe agir como se você não existisse mais. É um luto sem enterro, sem despedida, sem respeito. E foi exatamente esse tipo de luto que eu vivi quando minha filha me trocou pela madrasta rica do pai dela. Eu fui casada com o pai da minha filha por quase 12 anos. O nome dele é Marcelo e quando nos conhecemos ele não tinha nada. Eu também não. Éramos dois jovens tentando construir uma vida do jeito que dava, contando dinheiro no fim do mês, dividindo a conta, morando de aluguel em um apartamento pequeno e acreditando que amor e esforço e paciência seriam suficientes para vencer qualquer fase difícil. Durante alguns anos eu realmente achei que venceríamos juntos. Só que a vida às vezes tem um jeito cruel de mostrar que nem todo mundo cresce na mesma direção. Enquanto eu me preocupava em manter nossa casa funcionando, cuidar da nossa filha, trabalhar e segurar as pontas, o Marcelo começou a se incomodar cada vez mais com a vida simples que levávamos. Ele queria status, queria roupa cara, queria carro melhor, queria ser visto como alguém importante. E eu, segundo ele, era conformado demais. Nossa filha Helena nasceu no 6º ano do casamento. Ela foi uma criança muito desejada por mim. Eu lembro do cheiro dela de recém-nascida, das noites sem dormir, do medo que eu sentia de fazer algo errado e da alegria absurda de ver cada pequena conquista dela. O Marcelo também parecia feliz do começo, mas logo percebi que a paternidade dele era muito mais bonita quando havia plateia. Ele gostava de postar fotos, de receber elogios, de dizer para os amigos que era pai, mas a rotina pesada ficava quase sempre comigo. Consulta, febre, escola, reunião, alimentação, tarefa, roupa, tudo era comigo. E mesmo assim, eu não reclamava muito porque achava que casamento era assim mesmo, cada um fazendo o que podia fazer. Quando a Helena tinha 8 anos, o Marcelo pediu a separação. Disse que estava infeliz, que precisava viver, que eu tinha me tornado uma pessoa apagada, que nossa relação tinha virado uma parceria doméstica. Poucos meses depois, descobri que ele já estava com outra mulher. O nome dela era Patrícia. Era uma dona de clínica de estética, vinha de uma família rica, morava em uma casa enorme em condomínio fechado e tinha aquele tipo de vida que impressiona qualquer mulher que viveu no limite. Eu não vou mentir não. Doeu. De repente, eu era a mulher simples que segurou a vida dele enquanto ele se preparava para viver uma vida melhor com outra. Mas, isso daqui é incomum, tá? Normalmente, não é todo. É bom deixar isso claro. Não é toda mulher que aceita querer ficar com um cara que está abaixo dela, porque aparentemente o cara estava numa realidade mais ou menos. Essa mulher que já era rica, essa Patrícia já era rica, e assim, não é toda mulher que aceita isso, não. Ele aqui, entre aspas, né? Entre aspas, deu sorte em achar alguém legal, porque não é toda mulher que aceita isso, não. Pra ele aqui foi um achado, ele queria viver essa vida rica aqui, aparentemente, sem trabalhar tanto assim, né? Mas vamos lá. No começo, a Helena ficava comigo durante a semana e passava alguns finais de semana com o pai. Eu fazia o máximo possível para não falar mal dele, mesmo quando ele atrasava a pensão, mesmo quando ele aparecia com presentes caros para compensar a ausência, mesmo quando a Patrícia começou a se meter em decisões que não eram dela. Eu sempre acreditei que criança não deve carregar o peso da briga dos adultos. Muito, muito inteligente essa moça, tá? Essa ideia tem um nome específico para isso, chama-se alienação parental. É quando um pai ou a mãe, sei lá, vai, ou às vezes até um tio, uma tia, uma avó, enfim, dependente de quem seja, que vai ficar falando mal de um pro outro. Por exemplo, ah não, você tem a guarda de um filho e você vai ficar falando, ah não, mas sei lá, seu pai ou sua mãe não presta porque fez isso, aquilo, outro, né? E vai meio que criando, o pai tá aqui, a mãe tá aqui, a criança tá aqui no meio, criando uma barreira, né, entre eles e isso é muito complexo. Não, pra criança, realmente, para depois que a criança crescer e perceber, né, quando tiver ali, quando ela tiver com seus 15, às vezes até antes, mas assim, com 14, 15, 16 anos, ela começa a realmente notar que o pai ou a mãe não quer estar muito perto ali, não gosta tanto. Então ela mesma consegue decidir isso. Então, essa moça aqui, ela tem um emocional muito forte, tá? Muito forte. Não é toda mulher que consegue, não. Nem todo homem, na verdade. Mas vamos lá. Só que eu não percebi que enquanto eu estava tentando ser correta, do outro lado estavam construindo uma narrativa onde eu era a mãe amarga, pobre, cansada e limitadora, enquanto a Patrícia era a madrasta divertida, generosa e sofisticada. A mudança da Helena começou aos poucos. Primeiro ela voltava da casa do pai comentando sobre a piscina, sobre o quarto que a Patrícia tinha montado para ela, sobre os restaurantes, sobre os presentes. Eu ouvia tudo,
e tentava sorrir porque não queria que minha filha sentisse culpa por se divertir. Depois começaram as comparações. Ela dizia que na casa do pai a comida era melhor, que o bairro era mais bonito, que o carro da Patrícia era confortável e que lá ela podia chamar as amigas sem ter nenhuma vergonha. Essa última palavra me cortou. Vergonha. Minha filha começou a ter vergonha da nossa vida. Eu trabalhava como auxiliar administrativo em uma escola e fazia bolos de encomenda nos finais de semana para completar a renda. Nunca faltou comida para Helena, nunca faltou material escolar, nunca faltou amor. Mas, obviamente, eu não podia competir com viagens, celular de última geração, roupas de marca e festas caras. E aí vamos combinar que para uma criança e uma adolescente ali, que tá naquela fase de colégio, amigo, popularidade, né, e tudo mais, esse tipo de coisa. Não, você fez o quê sei lá, nas férias? Ah, enquanto um amiguinho, sempre acontece isso, enquanto um amiguinho vai falar, tipo, pô, eu fui pra casa da minha avó. Passei a minha férias na casa da minha avó, que era o meu caso, inclusive. Casa na casa da minha avó, minhas férias todas. Eu fui pra casa da minha avó. Aí vem um outro amiguinho e fala, não, meu pai me deu uma viagem pra Disney de presente. Então, tipo assim, essa ideia do tipo, meu Deus, o status, fui pra Disney. Quando é criança, isso acontece muito, tá? Criança e adolescente acontece muito, muito. E o pior é que eu nunca quis competir com isso. Eu só queria continuar sendo a mãe dela. Mas a Patrícia entendeu uma coisa antes de mim. Adolescente pode ser conquistado facilmente quando alguém oferece tudo que a mãe não consegue dar e ainda transforma limites em falta de amor. Quando a Helena fez 13 anos, a situação piorou. Ela começou a pedir para morar com o pai. No começo dizia que era por causa da escola, porque a casa dele ficava perto de um colégio particular melhor, dizia que queria mais privacidade, mais conforto, mais oportunidades. Eu tentei conversar, expliquei que poderíamos pensar em alternativas, que eu faria esforço, que estudaria possibilidades, mas ela já tinha decidido. E o Marcelo, claro, apoiou imediatamente, disse que eu deveria pensar no futuro da nossa filha, que não podia prender Helena em uma vida pequena por orgulho. Patrícia, muito elegante, disse que eu seria a mãe, mas que talvez ela pudesse oferecer a ela uma estrutura que eu ainda não conseguia. Eu lutei o quanto pude, mas também não queria transformar minha filha em um troféu de disputa. No fim, aceitei que ela fosse morar com o pai durante o ano letivo, com a promessa de que continuaria passando os finais de semana comigo. Nos primeiros meses, ela ainda vinha. Depois começou a inventar desculpa. Prova, festa, viagem, compromisso, cansaço. As ligações ficaram curtas. As mensagens demoravam horas ou dias. Nas redes sociais, eu via minha filha chamando a Patrícia de minha segunda mãe, postando fotos em viagens, comemorando aniversários em restaurantes, onde eu nunca teria condições de levá-la. Ah, isso deve ser doloroso demais, tá? Você se esforçar, não, isso deve ser realmente muito doloroso. Você se esforçar para que seu filho tenha o melhor nas condições que você pode proporcionar para ele, então não tô dizendo aqui que ela é rica, muito pelo contrário, aparentemente é uma pessoa esforçada, mas que assim, nunca faltou nada para ela, pra menina no caso. E assim, você fazer de tudo para dar a alguém, né, principalmente a um filho, sei lá, uma condição, o melhor que você pode proporcionar, se esforçando, porque assim, às vezes o filho não reconhece o esforço. Então, às vezes a pessoa passa 10, 12, 14, 16 horas trabalhando. Às vezes trabalha com um plantão de 24 horas para poder dar uma vida melhor também. E o filho não reconhece isso. Isso é doloroso, cara. E ainda parar de querer ter o contato, né? Inventar motivos para não ver a mãe, porque não tá, às vezes ali, não pode proporcionar a mesma coisa, não tá no mesmo nível social mais. Isso é muito triste, muito triste. O golpe mais pesado veio no aniversário de 15 anos dela. Eu vinha juntando dinheiro há meses para fazer uma comemoração simples, mas bonita. Um jantar com família, bolo, algumas fotos, algo dentro da minha realidade. 2 semanas antes, Helena disse que não queria mais. Disse que a Patrícia e o pai fariam uma festa grande no salão do condomínio, com buffet, DJ, vestido caro e fotógrafo. Eu engoli a dor e disse que entendia. Perguntei se eu poderia ir. Ela ficou em silêncio, depois disse que achava melhor não, porque o clima poderia ficar estranho. Eu chorei como nunca naquele dia. Não chorei porque fiquei fora da festa. Chorei porque minha filha já não me via mais como parte da vida dela. Era um problema visual. Um lembrete de origem simples que ela estava tentando apagar. E eu ainda cometi o erro de ir até a porta do condomínio no dia da festa para deixar um presente. Não entrei, só deixei com o porteiro. Mais tarde, vi fotos dela sorrindo com a Patrícia, as duas com o vestido combinando e uma legenda que dizia: Obrigada por realizar o meu sonho. Mãe Pati. Exatamente. Mãe Pati. Eu fiquei olhando para aquela frase por muito tempo, sem conseguir respirar direito. A menina que eu carreguei no colo, que eu levei ao médico de madrugada, que eu ensinei a ler, que eu alimentei quando o Marcelo Dias está ocupado, estava chamando outra mulher de mãe, porque essa mulher podia pagar uma festa que eu não podia pagar. Os anos seguintes foram piores. Ela ainda quase não me procurava. Quando procurava era por obrigação ou necessidade. Às vezes pedia documento, às vezes pedia alguma informação, às vezes dinheiro para algo que o pai não podia pagar porque dizia que ela precisava aprender responsabilidade. Curioso porque responsabilidade só aparecia quando o luxo começava a ficar caro demais. Eu mandava mensagens em aniversários, datas especiais, Natal. Muitas vezes recebia um ok, obrigada. Em alguns anos, nem isso. Minha mãe dizia que um dia a Helena iria entender. Minhas amigas diziam que adolescente é cruel, mas amadurece. Eu tentava acreditar. Só que doía ver
Quanto mais ela crescia, mais se afastava. Aos 18 anos, ela mudou o sobrenome nas redes sociais para destacar o sobrenome do pai. Aos 19, começou a trabalhar na clínica da Patrícia como uma espécie de assistente de marketing. Aos 20, publicou um texto no Dia das Mães homenageando a Patrícia pela mulher que a criou com elegância e amor. Eu nunca fui mencionada. Naquele dia, eu bloqueei as redes sociais dela pela primeira vez. Não por raiva, mas por sobrevivência. Eu precisava parar de me ferir olhando uma vitrine onde a minha existência tinha sido apagada. Rapaz, deve ser dolorido demais isso aqui, velho. Eu não consigo. É porque assim, ó, eu não sou pai realmente, mas eu consigo entender porque a minha adolescência foi uma adolescência onde muitas vezes eu queria ficar com todo mundo, menos com os meus pais. Porque eu sempre falava, não, pai e mãe na minha época era tipo, não é legal, né? Não era. Tipo, tirava a faminha assim no colégio. Você passava vergonha se estivesse perto de pai e mãe. Então, tipo assim, tinha esse tipo de coisa. Mas meus pais sempre foram muito presentes. Ainda assim, por exemplo, eu comecei a sair mais ou menos, na época de colégio, assim, com 14, 15 anos. Meu pai me levava pra. Direto. Meu pai me levava pra festa de aniversário de 15 anos. Né? Às vezes as meninas faziam seus aniversários, convidava a turma toda. Eu estava lá, meu pai ia me levar, e às vezes o pai de algum amigo ia buscar, ia trazer, enfim, meu pai levava eu e algum amigo meu, ou mais de um amigo, e o pai de outro amigo ia buscar, ou vice-versa. Então, às vezes, meu pai, pra quem não sabe aqui, meu pai é cadeirante, tá? Então, ainda assim, meu pai levantava, né? Às vezes de madrugada, com minha mãe, para ir me buscar no local. Aí, diversas vezes também, minha mãe não tava com dinheiro para alguma coisa, e aí ia lá e falava assim, não, meu filho, vamos fazer assim? A gente só hoje, assim, eu não quero que você fique triste, eu boto no cartão. E assim, adolescente, né, mesmo não tendo dinheiro pra pagar, botava no cartão sem ter dinheiro pra pagar ainda, só pra poder fazer a vontade do filho, vez ou outra. Mas assim, adolescente, realmente, ele não consegue enxergar aquilo dali. Não consegue, porque só vem aquelas coisas. Então ele não consegue entender o esforço que os pais fazem muitas vezes pra conseguir aquilo. E quando você se torna adulto, você muitas vezes começa a realmente enxergar o que é, né, ou até onde os seus pais foram, e o esforço que eles fizeram para chegar naquilo dali. Então, para essa mãe que, né, se esforçou um monte, que doloroso, velho, doloroso, doloroso. Tá, vamos continuar. Então a vida virou. E essa é a parte que algumas pessoas chamam de justiça, mas eu chamo de consequência. O Marcelo sempre foi mais aparência do que estrutura. Patrícia tinha dinheiro, mas também tinha um padrão de vida altíssimo. Durante anos, os dois viveram como se nada pudesse acabar. Trocaram de carro, viajaram, fizeram reformas caras, abriram a segunda unidade da clínica, investiram um negócio mal planejado com um amigo. Quando a crise chegou, chegou de uma vez. A clínica começou a perder clientes, o investimento deu errado, Marcelo contraiu diversas dívidas em nome da empresa e a Patrícia descobriu que ele tinha escondido empréstimos. O casamento deles, que parecia perfeito nas fotos, começou a desmoronar por trás das cortinas. Eu soube por terceiros, porque ainda morava na mesma cidade e a fofoca corre. Primeiro venderam um carro, depois fecharam a segunda unidade, depois a casa do condomínio entrou em negociação, depois vieram processos trabalhistas e, por fim, Patrícia mandou Helena embora da clínica. Disse que não podia manter um salário da família quando a empresa estava quebrando. A mãe Patty, que realizou sonhos, também sabia cortar gastos quando o sonho virou prejuízo. Helena tinha 23 anos quando me ligou, depois de quase um ano sem falar comigo. Eu reconheci a voz dela na hora, mas havia algo diferente. Não era arrogância, não era pressa, era vergonha. Ela perguntou se podia me ver. Eu aceitei. Não vou fingir que não senti o coração acelerar. Uma parte de mim, aquela mãe antiga que nunca morreu, achou que talvez ela viesse pedir um perdão, que talvez finalmente tivesse entendido que talvez a menina que eu perdi voltasse pela porta. Ela veio, mas veio pedindo ajuda. Estava sem emprego, sem dinheiro guardado, com dívidas no cartão e sem lugar para ficar porque o pai estava morando temporariamente em um apartamento pequeno de um amigo e a Patrícia tinha ido embora para a casa de uma irmã. Ela me contou tudo chorando. Disse que tinha sido enganada pelo estilo de vida do pai, que achava que estava segura, que nunca imaginou que tudo aquilo acabaria. Disse que se sentia perdida e então perguntou se poderia morar comigo por um tempo. Eu olhei para ela e vi minha filha, mas também vi a jovem que me excluiu da própria vida por anos. Vi a menina que me substituiu publicamente. Vi cada mensagem ignorada, cada aniversário esquecido, cada vez que eu chorei escondida depois de ver a Patrícia ocupando meu lugar. Senti uma coisa horrível. Eu não sabia mais como ser mãe dela sem me abandonar de novo. Eu deixei ela ficar por uma semana. Não por obrigação, mas porque eu não conseguiria fechar a porta na cara dela naquele estado. Mas deixei claro que não seria como antes. Ela precisaria procurar um emprego, ajudar em casa, respeitar os meus limites e principalmente entender que eu não era um plano de emergência para quando a vida de luxo dela falhasse. Ela chorou e disse que sabia. Nos primeiros dias parecia arrependida. Lavava a louça, arrumava o quarto, conversava comigo de forma tímida, mas logo percebi que ela ainda carregava vícios da vida que escolheu. Reclamava do meu apartamento pequeno, dizia que era difícil dormir com o barulho da rua, fazia cara feia para a comida simples, falava que estava acostumada com outra rotina. Foi nesse momento que eu entendi que ela não tinha voltado exatamente para mim. Ela tinha voltado porque
não tinha mais para onde ir. Realmente é a realidade. Assim, ela vai enxergar como uma possibilidade de reaproximação da filha, mas ao mesmo tempo a filha só tá ali porque foi o plano B. Pensa que assim, ó, você tá com uma dívida, precisa pagar essa dívida e, né, às vezes assim, para pagar essa dívida você não conseguiu pegar com o banco, mas você precisa pegar com alguém. E aí aparece, por exemplo, um tio que você não fala há muito tempo, fala, ô, meu tio, ô, minha tia. Às vezes a avó, ô, minha avó, deixa eu contar um negócio. Sei que a gente não se fala há um tempo, mas sabe que eu te amo tanto e tudo mais. Será que a senhora poderia me ajudar? Eu tô arrependida. Sabe? Então, tipo assim, é a mesma coisa. A mãe foi a mãe serviu nesse momento aqui. Não é porque é mãe, não é porque ela queria. Se estivesse, a pergunta é sempre assim, ó. Se estivesse na condição que estava antes, falaria com a mãe? Não falaria. Então, não é porque ama de verdade, é simplesmente porque foi conveniente. A conversa definitiva aconteceu numa noite de domingo. Eu perguntei se ela entendia o que tinha feito comigo todos aqueles anos. Ela tentou dizer que era jovem, que foi influenciada, que a Patrícia comprava tudo, que o pai falava mal de mim, que não tinha maturidade. Eu disse que acreditava em parte disso, mas que a juventude não apagava a crueldade. Ela não apenas escolheu morar com o pai, ela me apagou, me substituiu. Ela permitiu que outra mulher ocupasse meu lugar e ainda fez questão de mostrar isso para o mundo inteiro. Pela primeira vez ela pediu desculpa de verdade. Não foi bonito, não foi perfeito. Ela chorou feio, ficou vermelha, engasgou nas palavras, disse que sentia vergonha das postagens, da festa de 15 anos, do dia das mães, das vezes que me tratou como se eu fosse menor. Disse que só percebeu o quanto a Patrícia era condicional quando deixou de ser útil. Disse que confundiu dinheiro com amor, conforto com cuidado e presente caro com presença. Eu queria dizer que isso curou tudo, mas não curou. Porém, abriu uma porta pequena. Hoje, a Helena não mora mais comigo. Ficou 3 meses, arrumou um emprego em uma loja e alugou um quarto com uma colega. Nós estamos tentando reconstruir alguma coisa, mas é devagar, é lento, é muito lento. Eu não consigo voltar a ser a mãe que ela deixou pra trás. Aquela mulher não existe mais. Eu a amo porque amor de mãe não desaparece como uma luz apagada, mas não confio do mesmo jeito. Não consigo fingir que os anos não aconteceram. Não consigo simplesmente abraçar e dizer que tá tudo bem, porque não está. O Marcelo tentou se reaproximar também depois da queda. Disse que errou, que a Patrícia influenciou a Helena, que ele deveria ter protegido a relação entre a mãe e a filha. Eu ouvi em silêncio e respondi que ele não precisava culpar a Patrícia por tudo. Ele também gostou de me ver sendo diminuída, porque isso fazia com que a vida nova dele parecesse superior. Ele também permitiu que a nossa filha me tratasse como uma versão pobre e inconveniente da maternidade. Ele também escolheu o conforto da aparência. A Patrícia, pelo que soube, reabriu uma pequena sala de estética em outro bairro e vive dizendo que foi vítima do Marcelo. Talvez até tenha sido algumas coisas, mas quando eu penso nela, não sinto ódio como antes, sinto uma distância. Ela me tirou momentos que nunca vou recuperar, mas também ensinou a minha filha uma lição que nenhum discurso meu teria ensinado. Quando o amor depende de status, ele desaparece junto com o dinheiro. Um ponto importante aqui, ó, quando ela fala, ó, ela me tirou momentos que eu nunca vou recuperar. Eu sempre digo uma coisa que é muito específica. O dinheiro não muda ninguém, ele potencializa quem você já é. Então, se você já é uma pessoa acostumada a ser uma pessoa soberba, uma pessoa ruim, uma pessoa, sei lá, que se acha melhor do que os outros, por aí vai, você, com o dinheiro, será isso multiplicado pelo dinheiro que você tem. Então, é uma realidade. É fato. Porém, para uma menina aqui, desse jeito aqui, foi conveniente acontecer isso quando ela foi adolescente, pra mãe já entender quem ela é, na verdade, né? Então, assim, ela já faria isso com a mãe se fosse uma outra situação. Poderia ser muito pior. Talvez quando ela tivesse adulta e chegasse um marido rico, e esse marido rico, sei lá, ocupasse a vida dela, ela nunca mais falaria com a mãe por conta desse marido rico. Porque não seria mais. Não teria mais um benefício isso daqui. Então, por mais que ela seja mais nova, ela era mais nova na época, ela já depois de um tempo, ela poderia ter simplesmente falado: não, eu errei, vou voltar aqui pra minha mãe. Então, ela já tinha mais de 20 anos aqui. Ela não quis fazer isso. Então, assim, é quem ela é, né? Pessoas podem evoluir, podem melhorar, óbvio que pode. Mas, assim, pra mãe aqui, o dinheiro só fez mostrar quem ela é. Talvez ela tenha aprendido com o pai, ou seja, a influência do pai, de tipo assim, talvez ter saído de casa cedo e ter aquela vida de luxo, mostrar tudo aquilo ali pra ela. A gente não sabe como a gente tá vendo a versão da mãe, mas a gente não sabe a versão do pai, de como o pai mostrava as coisas pra ela na casa da Patrícia, como as coisas realmente aconteciam lá. Então, assim, a gente não tem essa ideia, né, do que o pai também trouxe como é que eu posso dizer, de influência na vida dessa menina. Então, assim, a mãe, pra mim, foi um livramento pra mãe. Uma dor que, imagine se a mãe tivesse ficado com ela por 20, 25 anos, por mais que talvez aquela parte ali inicial, a infância, mais a adolescência, todo mundo gosta de conviver, mas imagine se ela tá com 20, 23 anos, a mãe acha que tem e tem muitas mães inclusive, que eu não vi ela falar isso aqui até agora, que deixam de ter um relacionamento para cuidar do filho, tá? Porque o filho está ali presente. Mas na primeira oportunidade que o filho tem, o filho ou a filha, enfim, tem um relacionamento, larga todo mundo e cai fora. É uma realidade. Realidade total. Então, assim, talvez pra mãe já foi um livramento, porque ela já entendeu quem a filha seria
desde pequena. E isso, pra mãe, por mais doloroso que seja, é uma dor que dói agora, mas melhora depois. É como se fosse isso. Então, ela termina aqui, ó. E agora eu estou nesse lugar estranho. Minha filha voltou, pediu ajuda, pediu perdão e está tentando mudar. Mas é uma parte de mim que ainda está no portão daquele condomínio, deixando um presente de 15 anos com o porteiro, enquanto outra mulher é chamada de mãe dentro da festa que eu fui impedida de assistir. Eu quero saber de vocês com sinceridade. Se um filho te troca por uma vida de luxo, te apaga durante anos e só volta quando perde tudo, você abriria o coração de novo completamente ou ajudaria com certos limites, mas nunca mais permitiria que essa pessoa ocupasse o mesmo lugar dentro de você? Vou dar aqui a minha opinião pra vocês, tá? Pra mim, filho é filho, sempre vai ser filho, isso aí não vai mudar nunca, ela sempre vai ser mãe também, querendo ou não. Mas essa ideia de você simplesmente abrir, sabe, tipo, abrir o coração de novo da mesma forma, eu acho que não pode ser assim. Eu vou fazer uma comparação agora aqui pra vocês que acho que vocês vão conseguir me entender. Pra quem já viveu relacionamentos, a dor do segundo, do terceiro, do quarto, do 10º relacionamento nunca vai ser igual a dor do primeiro relacionamento. O sofrimento do primeiro sempre será maior porque você está sem entender as coisas. Então, assim, você não vai sofrer como você no segundo, como você sofreu no primeiro. Você pode até sofrer, mas você já passou por aquilo. Você entende como é. Você sabe como é que funciona. A não ser que você tenha uma dependência emocional na pessoa e desenvolver essa dependência em todo mundo que você se relacionou. Aí é uma parte mais que você tem que... É um tratamento que você tem que fazer. Mas tirando isso, um relacionamento saudável de fato, você entende que assim, as pessoas não vão ter a mesma dor do primeiro. É fato, às vezes o primeiro relacionamento foi na adolescência, às vezes o primeiro relacionamento foi na fase inicial adulta. Isso não vai ser igual. E é a mesma coisa aqui. Você aprendeu uma vez, e não vai ser igual justamente por isso. Porque você aprendeu a lição, ou era pra ter aprendido. Então você vai chegar e vai abrir sua vida toda de novo, falar, não, minha filha, pode ficar aqui, faz como você quiser. Não, não. Porque é capaz de, na próxima oportunidade, fazer igual. E assim, a dor é sempre maior pra quem fica. Pra quem vai é sempre ótimo. É que nem viagem. Quando alguém vai viajar, normalmente quem tá sentindo falta é quem tá ficando. Quando alguém... A pessoa que tá indo viajar, que tá fazendo as coisas, tá curtindo, tá conhecendo coisas novas. Você até pode sofrer um pouco, mas o sofrimento não é igual ao que era. Não é igual a pessoa que tá esperando por você, se assim pode se dizer. Então, eu, Vitor, não aceitaria tão fácil assim. As coisas teriam um certo limite, né? E não seria prioridade na minha vida. Seria um forte participante, a gente pode colocar, mas não seria uma prioridade, né? É assim que eu lidaria. Mas me conta aqui embaixo, me conta o que você acha. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e se inscreve no canal se você gostou realmente, se tá gostando do nosso conteúdo. Coloca aqui nos comentários o que a gente pode melhorar ou o que você acha da história em geral e fica com Deus.